Este vídeo é a sequência da lista com os maiores clássicos da sessão da tarde. Caso você ainda não tenha visto a primeira parte, o link está disponível na descrição do vídeo. Em 10º lugar, temos o filme Conta Comigo. Após a morte de um de seus amigos, um escritor relata uma jornada de infância com seus parceiros para encontrar o corpo de um menino desaparecido. Durante o percurso, eles falam sobre suas vidas, alegrias, medos e aprendem sobre si mesmos. O filme é baseado no conto O Corpo, de Stephen King, lançado na coletânea de contos 4 Estações. Conta Comigo é um dos grandes clássicos da sessão da tarde e traz uma bela história sobre amizade, um lindo retrato da infância em forma de longa-metragem. O próximo da lista é o filme A História Sem Fim. Se você tem 20 e poucos anos ou mais, com certeza vai lembrar deste filme. Bastian começa a ler um livro misterioso onde é atraído para um mundo de fantasia, um lugar que precisa desesperadamente de um herói para salvá-lo da destruição. O filme é alemão e é baseado em um livro de Michael Ende. O sucesso do longa foi tanto que ganhou mais 2 sequências. Esse filme marcou a infância de muita gente e hoje é considerado um clássico dos longas de fantasia. Na sequência temos o filme Karate Kid. Daniel e sua mãe mudam-se para a Califórnia. Após ser ameaçado por alguns adolescentes, um instrutor de artes marciais japonês concorda em ensinar karatê ao garoto. Logo surge uma bela amizade entre Miyagi e Daniel. Ver a determinação do protagonista para atingir os seus objetivos é muito legal. As performances dos 2 personagens principais são ótimas, sem falar naquele clima delicioso dos anos 80. O filme rendeu umas 3 continuações e um remake em 2010, um clássico que merece ser visto. O próximo da lista é o fofíssimo Meu Primeiro Amor. Lembro de ter chorado muito na infância vendo esse filme, ele é muito lindo e triste. O roteiro foi escrito por Laurice Eloane, que se inspirou na história de amizade que teve durante a infância com um garoto da vizinhança. O filme consegue ser trágico e leve ao mesmo tempo, porque a história é contada de uma forma bem delicada. A música tema do filme é dos The Temptations, gravada nos anos 60. O longa teve uma sequência 3 anos mais tarde, mas não fez o mesmo sucesso que o primeiro. Meu Primeiro Amor é lindo e emocionante a cada cena. Os próximos da lista são 2 filmes dirigidos por Tim Burton. Em 6º lugar, temos o filme Os Fantasmas Se Divertem. Adam e Bárbara são um casal que descobrem que estão mortos. O casal tenta impedir que novos moradores ocupem sua casa, mas acabam se tornando a principal atração para a família. O filme é repleto de atores conhecidos como Geena Davis, Alec Baldwin, Winona Ryder e Michael Keaton. Em 1989, o filme ganhou o Oscar de melhor maquiagem. Esse filme é muito divertido e a cena da dança é memorável. Os Fantasmas Se Divertem terá uma sequência prevista para 2022. Também será dirigido por Tim Burton e terá Michael Keaton e Winona Ryder no elenco. Os fãs agradecem. Na sequência temos o filme Edward, Mãos de Tesoura. No alto de uma colina vive a maior criação de um inventor, Edward, uma pessoa quase completa. O criador morreu antes que ele pudesse terminar as suas mãos. Para criar o visual de Edward, Tim Burton foi inspirado pelo sonâmbulo imortalizado por Verity em O Gabinete do Dr. Caligari, em 1920, clássico do cinema mudo. As atuações são ótimas. O filme é estrelado por Johnny Depp e Winona Ryder. Esse filme é doce e assustador ao mesmo tempo. Esse é o meu filme preferido do Tim Burton. O próximo da lista é o filme Elvira, a Rainha das Trevas. Ao chegar em uma pequena cidade onde herdou uma mansão caindo aos pedaços, uma apresentadora de um programa de terror combate um tio malvado e pessoas da cidade que a querem queimada na fogueira. Eu sou muito fã do filme e da sua personagem. É impossível não rir com os puritanos horrorizados com o comportamento da nossa estrela. Elvira representa o diferente. Rejeitada por ser incomum e livre, é perseguida e condenada à execução. Elvira é um símbolo para toda uma geração. Eu mesma não lembro de quantas vezes esperei a sessão da tarde começar só para assistir mais uma vez esse filme maravilhoso. Em 3º lugar, temos o filme De Volta para o Futuro. Marty McFly é um adolescente dos anos 80 que é acidentalmente enviado de volta aos anos 50 em uma máquina do tempo inventada por um cientista pirado. Esse é um ótimo filme para todas as idades. O filme foi dirigido por Robert Zemeckis
que dirigiu outras 2 continuações que também fizeram muito sucesso. Um filme de ficção científica leve, divertido e inteligente. É muito gostoso de assistir. Tem aquele climão dos anos 80, personagens carismáticos e uma trama criativa que foi revolucionária no seu tempo. Em segundo lugar, temos o filme Curtindo a Vida Adoidado. Ferris Bueller, um estudante do ensino médio, está determinado a ter um dia de folga da escola e desenvolve um plano incrível para conseguir fazer isso. É uma mistura bem legal de comédia e aventura, personagens memoráveis e cenas bem divertidas. A cena do desfile e a cena final da Ferrari são icônicas. O diretor perseguindo Ferris também é um dos pontos altos do filme. O longa foi dirigido por John Hughes, que também dirigiu o clássico Clube dos Cinco. Um filme leve, divertido e despretensioso, Ferris representa o desejo de liberdade que todos temos, principalmente nessa idade. Posso assistir centenas de vezes que nunca vou enjoar. Este é um dos melhores clássicos dos anos 80, só ficou perdendo para o primeiro lugar. E em primeiro lugar, temos Os Goonies. Esse filme tem um gostinho doce de infância. Um grupo de garotos descobrem um antigo mapa e partem em busca de um tesouro pirata. Quer temática mais inocente do que essa? Os Goonies têm a fórmula certa para conquistar o público infantil. Aventura, momentos de humor e uma ótima música tema. A trilha sonora da Cyndi Lauper contribuiu para tornar o filme ainda mais nostálgico. O filme conta com o ator Sean Astin, que fez uma participação na segunda temporada de Stranger Things. O enredo é empolgante e não deixa de entusiasmar em nenhum momento. É uma típica aventura gostosa e ingênua da sessão da tarde. O filme continua ótimo e definitivamente sobreviveu ao tempo. Um clássico do cinema que merece ser visto e revisto. E aí, gostou da lista? Deu para matar a saudade de alguns clássicos da infância? Me conta o que achou nos comentários. Obrigada por assistir.